Salve, salve pessoal, começando mais um vídeo do canal Nocaute da Noite. Eu me chamo Adriano e no vídeo de hoje, pessoal, vamos estar falando um pouquinho sobre Ilia Topuria e um pouco aí sobre sua luta e o que pode acontecer com Charles Oliveira, uma coisa que ninguém tá falando, beleza? Eu vou mostrar aqui na prática. Vou ter que mostrar aqui no monitor, não tem como eu colocar aqui no vídeo por causa de direitos autorais, então vou ter que ser aqui no monitor para não pegar, né? Mas antes, peço a todo mundo para estar se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando sua inscrição, seu like é muito importante, beleza? Sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, pessoal, pouca gente tá falando aí de Ilia Topuria e Charles Oliveira. Um ponto fundamental e importante referente ao queixo de Ilia Topuria. Obviamente, ele é um cara muito duro, já foi falado em todos os aspectos da luta dele, estilo de luta, já foi falado basicamente tudo. Porém, ninguém tá falando sobre a absorção de impacto no peso de cima. Caras mais fortes. Quando ele pegou um cara de uma envergadura maior, ele teve dificuldades com o Jay Herbert, né? Esse lutador inglês que ele lutou, que deu mais dificuldade para ele. Inclusive deu um knockdown nele com um chute no pescoço. Porém, se você for pegar a luta inteira, eu não consigo mostrar a luta inteira aqui porque dá direitos autorais. Mas se você for lá no YouTube e assistir a luta completa, Ilia Topuria versus Herbert, na verdade é Herbert versus Ilia Topuria, você vai ver que foi uma luta que ele teve muita dificuldade. Levando em consideração o tamanho do seu adversário, um cara bem maior, Charles Oliveira é bem maior, e o nível de qualidade. Não dá pra comparar Charles Oliveira com Jay Herbert, né? Pelo amor de Deus. De todos esses caras que ele lutou, tirando o Volkanovski, tirando Max Holloway, ele teve uma grande dificuldade com esse cara aqui. E levando em consideração, com Jay Herbert, e levando em consideração que Charles Oliveira é da categoria de cima, será que ele vai realmente ter esse queixo imbatível na categoria de cima? Olha só esse trecho aqui que eu peguei para vocês verem. É bem pequenininho o vídeo para não dar direitos autorais mesmo, que a gente não tem como a gente postar o que a gente quer, fazer referências ou analisar, pelo menos na visão da gente, fazendo um vídeo, não tem como. Mas porém eu coloquei aqui essa partezinha aqui, o ângulo do vídeo tá até um pouco diferente, mas é porque eu não posso colocar aqui, entendeu, pessoal? Vamos lá. Olha aqui pra vocês verem esse apavoro que ele tomou aqui do Jay Herbert. Bora lá. Aí ele já tomou um knockdown. Olha. Aí ele segurou. Mas olha o pavor na trocação. Um cara maior. E olha que nem encostou direito a trocação. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Qual é a moral que eu quero dizer com isso? Basicamente, a gente não está levando em consideração a envergadura de Charles Oliveira. E eu falei isso e eu já falei em vídeos anteriores. E alguns lutadores que já lutaram com Charles Oliveira já falou sobre o poder de força e o peso da mão dele. Se Ilia Topuria ele ganhou desse cara, ele nocauteou o cara. Não tô falando, nossa, vai ser igual, vai ser diferente. Muito pelo contrário, Ilia Topuria até evoluiu. Porém, com Charles Oliveira, que é um cara muito mais técnico, muito melhor que o Jay Herbert, ele teve esse apavoro, imagina com Charles Oliveira. Ele tá falando aí que na categoria de cima ele sente o poder que pode nocautear Charles com a mão, que ele tá muito mais forte, tudo bem. Isso aí tudo é verdade, ele tá ganhando força, tá ganhando peso, ele tá treinando pra categoria de cima, mas ninguém tá levando em consideração o outro lado. E ninguém tá levando em consideração o cara que é Charles Oliveira. Então você já tomou um apavoro. Se você pegar a luta toda, eu te mostrei um trechinho e queria te mostrar mais esse knockdown que ele levou, mas se você pegar a luta inteira, tirando a parte lá que vai nocautear o cara, obviamente, mas ele tomou uma pavor a luta toda. Foi uma luta extremamente difícil para ele. Com um cara bom. Imagina com um cara extremamente técnico que seja Charles Oliveira. Será que realmente ele vai conseguir se sobressair contra Charles Oliveira? Obviamente que se ele encaixar o golpe, que aí eu não vou colocar por causa dos direitos autorais, mas quando ele encaixou o golpe, o cara caiu. Obviamente, isso aí, em vídeo nenhum meu, eu tô tirando o mérito dele, que eu acredito. Inclusive, eu já falei em alguns vídeos meus, eu acho ele um pouco favorito. E se a mão encaixar, já era, porque a mão dele é pesadíssima. Mas, porém, Charles Oliveira também tem a mão pesada, é muito mais técnico do que o Jay Herbert, porque é a base de comparação que eu tô fazendo pelo tamanho, envergadura e força.
Ilha Topuria tomou um puta pavor aqui desse lutador. Eu acredito que contra Charles Oliveira não vai ser fácil. Charles Oliveira pode até olhar bem essa luta, estudar bem essa luta. Que o cara que o Ebert controlou a distância, surpreendeu ele na trocação. Aí eu acredito que é o ponto que Charles pode acontecer. Charles também pode tentar surpreender o Topuria na trocação. Porque se você for pegar as outras lutas de Charles Oliveira, ele começou todas elas na trocação. Todas. E ganhou. Tanto que ele deu os knockdown nos adversários para abrir a brecha para finalização. A galera não tá levando em consideração o peso da mão da categoria de cima. São apenas 4 kg e pouco, mas vai fazer uma grande diferença para quem recebe o impacto. E ele aqui, contra um cara maior, ele já recebeu um apavoro danado. Um cara que não é extremamente técnico igual o Charles Oliveira. Então a galera tem que parar um pouco para pensar, faz análises frias da luta dele, vai lá, reassiste as lutas de Ilha Topuria, porque a galera tá muito impressionada com ele, mas basicamente todos os lutadores que ele pegou, tirando o Max Holloway e esse cara aqui, são todos do mesmo tamanho dele. E eu acredito que envergadura não faça tanta diferença, mas nessas categorias aqui, pode ser o diferencial. Contra os caras técnicos, pode ser a diferença de tudo. Pode ser o que muda a chave para todas as coisas. Porque, querendo ou não, o Volkanovski, se é até um pouquinho menor que ele. E os outros, né, lutadores. Agora me falou o nome dos lutadores que ele lutou. Porém, Max Holloway é um pouco maior. Só que Max Holloway ficou muito... Quem viu assistir a luta lá ficou muito debilitado. Debilitado, como eu falo assim... perdeu muita força para descer para a categoria. Você vê ele lutando quando ele nocauteou o Justin Gaethje, ele tava bem mais encorpado. Quando ele lutou com o Ilha Topuria, ele tava bem mais franzininho. Então, querendo ou não, o cara perde mais poder. E no caso de Ilha Topuria, ele tá subindo. Então ele vai ficar, não sei se vai fazer tanta diferença, um pouquinho mais lento, mas ele vai ficar mais forte. Isso aí a gente vai só saber na luta. Mas a questão é que ele já tomou o pavor de um cara com uma envergadura maior e um pouco mais forte, né? Vamos dizer assim. Imagina o que Charles não pode fazer. Beleza? Concorda comigo? Discorda? Acho que eu tô falando uma besteira? Deixe seu comentário que é muito importante, sua opinião, a sua visão sobre isso, sobre esse ponto que eu tô falando aqui, sobre o peso da mão que ele pode se surpreender na categoria de cima e sobre o peso da mão de Charles Oliveira, que muita gente já falou que é pesada, e Charles Oliveira é um cara extremamente técnico, mais técnico que Jay Ebert, que deu um apavoro em Ilha Topuria, né? Concorda ou discorda? Deixe nos comentários, beleza? Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha. Sua inscrição, seu like é muito importante. Forte abraço, Deus abençoe a todos e eu fui, valeu!